Sport busca a contratação de um zagueiro brasileiro, porém que estava no futebol inglês. Eu vou trazer todas essas informações sobre essa negociação, tá, com esse atleta. E também, meus amigos, vamos falar de um assunto que um ex-treinador do Sport, um ex-técnico do Sport trouxe, falou em vídeo, um vídeo muito polêmico. De verdade, assim, eu fiquei horrorizado com algumas coisas que foi falado pelo Humberto Louser. Vou trazer aqui para vocês. Fiquem comigo até o final. Realmente é assim, de ficar horrorizado com a situação, né? O que o Humberto Louser trouxe no tempo que ele treinou aqui o esporte, tá? Então fica comigo até o final. Não sai desse vídeo. Eu vou pedir humildemente para você chegar já deixando o seu like, se inscrever aqui no meu canal. Estamos aí batendo uma marca de 10 mil inscritos. Então vocês sabem que eu trago aqui todo dia o conteúdo diariamente para vocês somente sobre o Esporte Clube do Recife. Então, todo tipo de notícia, todo tipo de informação, de opinião, eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E eu te peço humildemente que você se inscreva, se você não for inscrito ainda, e deixa o like, hypa os vídeos aqui, compartilha os vídeos, que isso me ajuda demais. Vocês não têm noção quanto vocês podem me ajudar fazendo isso, beleza? Então, vamos que vamos para o vídeo, né? Iniciando, começando, falando sobre o possível interesse do esporte no Luizão, tá? Luizão, deixa eu botar aqui na tela para vocês, para a gente falar sobre. Aqui mesmo, ó. Esse aqui é o Luizão, tá? Ele é cria da base do São Paulo, ok? E segundo a informação que saiu do Lucas Tanaka, aqui ó, canal do Tanaka, o Luizão é monitorado de perto pelo esporte, né? O zagueiro rescindiu com o contrato com o West Ham. Anteriormente, Galo e Corinthians tentaram, mas um time inglês não liberou, tá? O Luizão tem outros clubes interessados e vai analisar tudo agora que está livre. Então, o Lucas também, ele botou outra informação aqui, ó, eu trouxe também, ó. O atleta recebeu sondagem de outros clubes do Brasil e do exterior. A negociação é vista como difícil, porém possível, tá? E aí o Lucas também, ele trouxe mais alguma informação aqui, ó. Obviamente que eu não perdi a oportunidade e apurei. Neste momento, o Galo estaria em uma eventual negociação e a respeito foi que não. Neste momento, não tem conversas entre Galo e Luizão. No momento, consegui confirmar só o esporte. Tá? Então, aí, segundo o Lucas, né, o jornalista, o esporte tem interesse na contratação do Luizão. Luizão, que ele tem 23 anos, tá? Cria da base do São Paulo, jogou no Sub-21 também do West Ham. Então, assim, é um zagueiro, é um jogador que já demonstrou alguns lampejos, né, vamos dizer assim, de que é bom, de que pode ajudar, um jogador novo, né? É um jogador que chuta com a perna esquerda, é isso que é o pé dele é o esquerdo. Então, é um canhoto, o Sport está precisando desse tipo de zagueiro. Mas, porém, em contrapartida, é uma negociação muito difícil, porque não envolve só o esporte. Não é só o esporte que está na parada. Fiquei sabendo agora há pouco também que o Atlético Paranaense também tem interesse. Então, assim, é uma negociação muito difícil, que pode acontecer, porém também tem outros clubes. E eu acredito que o esporte não vai gastar mais tanta grana para trazer, né, outro jogador, enfim, eu acho que de qualquer posição. A não sei que seja realmente fazendo um projeto ali para a Série B. O Luizão, sem dúvida, seria um grande jogador para a Série B, tá? Mas eu acho que para a Série A ainda este ano o Sport não vai fazer tantas movimentações assim fora da casinha, tá? Então a informação do Luizão é exatamente essa. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos e vocês sabem. Me sigam nas minhas redes sociais, está aqui embaixo, Edinho do Esporte, que eu vou atualizar tudo, vou colocar tudo lá, tá? Então vocês ficam sabendo tudo em primeira mão. Se ele vem, se não vem, o que é que deu, o que é que não deu, meu Twitter, no meu Instagram, sigam lá que vocês vão ficar sabendo. Beleza? Vamos para a próxima pauta, galera. A próxima pauta realmente é algo bem polêmico. Humberto Louser, vocês lembram do Humberto Louser? Ele treinou aqui o esporte, não vou lembrar o ano agora. Mas ele treinou aqui o esporte e o esporte estava passando por um momento bem conturbado, bem difícil. E Humberto Louser, ele deu uma entrevista falando sobre isso, tá? Ele falou sobre isso. E assim, é uma entrevista que depois eu vou dar minha opinião,
né, em relação até à política do esporte, mas vamos entender o que disse Humberto Louser, o que ele falou sobre o momento do esporte naquele tempo. Deixa eu botar aqui. Que Humberto Louser, tá? Essa entrevista foi lá no Cash FC. Então, deixa eu botar aqui. Da frustração, né? Porque eu vivi o pior esporte. Isso é relato dos profissionais de dentro, porque eu chego no esporte, o presidente tinha sido reeleito, mas depois ele tem uma renúncia, e aí fica esse ato, né, de uma nova reeleição, uma nova eleição, e naquele momento o clube vivia há 2, 3 meses de salário atrasado, a estrutura precária, falta de salário para os seus funcionários, muitas vezes a gente teve que contribuir ali para que o funcionário pudesse ir trabalhar, o campo tinha dificuldade estrutural, porque quando molhava ele ficava alagado, porque ali os aspersores ali tinha essa questão de, no setor ali, ele alagar, o corte também pela empresa não está sendo recebido, a gente tinha que, em alguns momentos ali, ajudar o funcionário a poder cortar o gramado para nós, dando dinheiro, os próprios atletas, o Thiago, acabou isso tendo repercussão nacional, externando essas questões, né? Eu, particularmente, eu não gosto de externar aquilo que eu convivo, que eu vivo dentro do clube, dos problemas, porque isso tem que ser resolvido internamente, mas mesmo profissionais ali dentro falando para eu poder externar, para poder dividir essa pressão, eu me contive, eu absorvi, era aquilo que eu tinha que viver, isso aí serviu também para criar uma casca para mim, eu entendi aquilo e chegou num determinado momento que eu entendi que era o momento de eu externar isso, porque eu acho injusto tudo aquilo que eu vivi, eu tenho um respeito enorme de todos os profissionais do esporte, dos atletas que eu tive, que eu trabalhei, nunca faltaram com respeito, nunca faltaram empenho, trabalharam bastante com todas essas adversidades, em respeito àquilo que a gente entregava para eles também, e mais a arquibancada, toda vez que a gente vai jogar, a gente criticado e a gente fez muito pelo esporte ali, né? Então, eu, naquela oportunidade na ESPN, eu achei por bem estar externando essa frustração que eu tive como treinador nesse grande clube, que eu tenho um respeito, entendo ali a situação do treinador, que é emoção, mas ele sabendo disso que eu vivi ali, de tudo que eu fiz pelo clube, eu tenho certeza que aqueles que tiverem uma consciência melhor e maior vão respeitar mais aquilo que a gente fez lá e tenho certeza que não irão nos vaiar quando a gente pisar lá. Mas isso faz parte, é cultural também. Tenho ciência daquilo que eu pude contribuir com o esporte. Não tive esse calor da torcida por causa da pandemia ali que estava se terminando, mas isso aí fica. E aí, minha opinião sobre tudo isso, galera, sobre tudo isso que Humberto Louser falou, é tristeza, né? Tristeza pelos momentos que o esporte passou. E aí você pode não concordar comigo, você pode discordar de mim, tá tudo certo, estamos aqui para isso, para debater opiniões e formar opiniões, né? Minha opinião é exatamente essa. Yuri Romão, temos várias críticas a fazer ao Yuri Romão, isso aí sem dúvidas, principalmente na questão do futebol. E assim, e você vai dizer, lógico, ah, não, mas o futebol é muito importante, é o principal, lógico, é a chave principal. Se não fosse futebol, o esporte eu acho que nem existiria, entendeu? É a chave principal do clube, é a pasta principal. Então, se o futebol vai mal, tudo vai mal. Agora, se a gente for falar estruturalmente falando, né, de estrutura, de financeiros, de outras situações, o esporte realmente estava à beira da falência, né? São relatos como esse do Louser, como outros vários relatos que já vieram à tona, de que o esporte realmente estava na beira da falência. O esporte estava ali por um fio de entrar em falência. Ninguém quis assumir o clube. Ninguém quis assumir o esporte naquele tempo. Porque o esporte não tinha R$ 1 em caixa. O esporte estava trazendo até folha de energia, né? Pagamento de energia. Então, assim, a gente pode sim, tem que externar e fazer críticas a Yuri Romão, porque ele merece sim críticas, né? Mas também a gente tem que olhar pelo outro lado, e que eu concordo muito que ele foi muito importante em certos momentos do esporte, principalmente nesse momento, principalmente tirar o esporte dessa situação. Hoje o esporte, lógico, não tá nada 100% perfeito de contas, de grana, de financeiramente falando. Mas comparado a essa situação aí que o Loser trouxe, que o Thiago Neves já trouxe, que vários outros ex-jogadores já trouxeram,
entendeu? Isso aí a gente não pode comparar. Então temos que ser justos, sim. Eu sou justo, sim. A minha opinião, você pode concordar ou não. Mas o esporte, né, financeiramente, estruturalmente falando, de alguns anos para cá, principalmente com o Yuri Romão, deu uma melhorada. Futebolisticamente, não. Eu acho que a gente está muito para trás. E é isso a principal crítica ao gestor Yuri Romão. O futebol do esporte não consegue desenvolver. Essa é a crítica. Não consegue desenvolver. É um futebol parado, que parou no tempo. O esporte era para estar anos de luz na frente de Fortaleza, de Ceará, de Bahia, por tudo, pela história, pela torcida, por tudo. Estamos ficando para trás. Então merece sim todo tipo de crítica, porque o futebol é essencial, é o principal. Mas também não podemos deixar passar toda essa situação, né, que o clube passou, que o clube teve financeiramente falando, que estava à beira do abismo aí, né? Então, essa é a minha opinião. Você pode discordar, pode dar sua opinião e tá tudo certo, tudo tranquilo, tá bom? Então, vamos que vamos pelo esporte e tudo, galera, sempre.